Então, boa noite a todos e a todas e a todos. Uma grande alegria iniciarmos hoje, né, esse mini curso sobre os estudos do imaginário. Temos aqui a presença dos estudantes da UPE, do mestrado, da graduação, professores, pesquisadores da UPE, da UNEP e de outras instituições que estão aqui conosco, como a UFB. É uma grande alegria, né, iniciarmos nesse mini curso que está selando aí uma programação até junho de 2022, teremos outros minicursos até os nossos 5 anos. Né? O ITESE, da qual estou enquanto líder desde sua fundação em 2017, é um projeto organizado, né, pela Universidade de Pernambuco, se tornou grupo de pesquisa, itinerários interdisciplinares em estudos sobre imaginário, linguagens e culturas. Hoje estou coordenando e o vice-líder é o professor Peterson Martins. E hoje nós vamos começar o minicurso, acho que partindo mesmo de todo o princípio, como para ser bem redundante. Aí temos a contribuição aí do professor Newton Leal, né? E toda a moderação do Zé Luiz e Emanuela. Estão me ouvindo bem, pessoal? O áudio está pegando bem. Obrigado. Então, boa noite mais uma vez a todos, a todas e a todos. Eu sou o professor Zé Luiz, sou atualmente mestrando em Culturas Africanas pela Universidade de Pernambuco. Desejo e digo a todos, né, que sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos ao nosso primeiro encontro, né? Hoje começaremos e conheceremos, né, o tema quando e onde surgiu o imaginário, o homem como ser simbólico, né? Então, dando início ao nosso minicurso, né, Manuela Xavier, que também está como moderadora deste evento, apresentará o nosso convidado. Boa noite a todos, me ouvem bem? Pronto, eu me chamo Emanuela, como o professor bem já citou, sou estudante do 7º período do curso de Letras, né, Português e Espanhol, pela Universidade de Pernambuco, sou também integrante do Profic Letras e bolsista na iniciação científica. Acredito que todos estamos tendo uma oportunidade muito rica de conhecer o imaginário e toda a sua repercussão social. Sabemos de toda a importância dessa formação acadêmica de modo geral, né? E pensando nisso, a temática de abertura do nosso minicurso de hoje será Quando e Onde Surgiu o Imaginário, o Homem como Ser Simbólico, que será apresentado pelo nosso convidado, o doutorando Newton Leal, e nessa expectativa, né, irei apresentar finalmente o nosso convidado. Zulenilton Sobreira Leal, conhecido na comunidade por Newton Leal, é jornalista e professor do curso de Comunicação e Multimeios da UNEB. É mestre em Comunicação e Culturas Midiáticas pela UFPB e doutorando do Programa de Ecologia Humana e Gestão Socioambiental, também da UNEB, e membro do ITESE. Seja bem-vindo, professor, que hoje tenhamos uma noite muito rica, né, de muitos saberes. Quero deixar novamente, né, o aviso sobre os microfones. Então, quando um microfone estiver aberto, os outros permanecem desligados. E qualquer interação, qualquer dúvida, estaremos atentos, né, no chat, podem ir escrevendo. Então, com a palavra, professor Newton. Ok, gente, boa noite. Que bom, né? Tanta gente assim interessada em ouvir sobre o imaginário. Já é um prazer estar aqui, né? Para falar um pouco do que eu sei, do que eu assimilei do imaginário, que é uma teoria tão, assim, que nos envolve, que também que é tão cheia de vais, de vens, né? De nuances, mas que nos apaixona e que a gente sabe que é tão importante para a gente identificar essas dimensões simbólicas da humanidade, do homem, né? O que ele traz de arquétipos, de imaginação, às vezes chega a ser o principal definidor de tudo isso que a gente vive, né? De como a gente escolhe as coisas, de como a gente caminha na política, de como a gente caminha na arte, na poesia, na cultura, em todos os segmentos, é ele o imaginário, é essa imaginação que promove tudo isso. É um fator preponderante na formação da consciência.
O que seria, então, eu acho que é Herbert, né, que vai botar os slides, né, Herbert? Eu acho que é ele que vai colocar aí. Isso, O que professor, só um seria? instante. Tá joia, querido. Mas é um prazer, eu estou vendo aqui que tem colegas meus, tem o João que está por aí, né, João? Da UNEB. Saudades, João. Daqui uns dias estarei voltando, se Deus quiser. Então é isso. Muita gente interessada. Meu amigo, saudades. Então, gente, o que seria, então, esse imaginário? Bom, o imaginário está muito ligado à questão da imaginação, né? Quando você fala imaginário, você subentende também que está ligado, muito associado à imaginação. Então, de um ponto de vista menos complexo, né? Só para a gente entrar na discussão, a imaginação individual que nós temos, né? Todos nós temos uma imaginação, a gente nasce com essa imaginação, ela se torna imaginária quando ela sofre interferência dos meios internos, das pulsões internas, e também dessas intimações do meio cósmico. Ou seja, quando a imaginação ela tem que se adequar a um determinado contexto histórico, político, sociocultural, aí ela vira o imaginário, né? Essa imagem é difundida, essa imagem fica assimilada por mais pessoas. E aí ela deixa de ser uma imaginação individual e passa a ser também coletiva. Isso para a gente entrar na discussão da maneira mais simples, tá bom? Que a gente vai se aprofundar e a gente vai entender melhor. Eu espero compartilhar com vocês isso, tá bom? Então, vamos para o próximo slide. Então, dentro dessa concepção, né, de que a imaginação é que promove, quando ela entra dentro de um universo político, social, sociocultural, ela vai criando imagens, ela vai se adequando, a gente pode dizer que o homem é um ser simbólico, né? O homem é um ser simbólico para tudo, basta ver a gente aí, a gente faz festas, tipo de roupa que a gente usa, até a comida que a gente vai comer em determinadas épocas, tudo traz alguns símbolos, né? O homem é um ser simbólico por natureza, ele sempre criou imagens para viver melhor nesse mundo, e essas imagens interferem diretamente nas nossas práticas sociais. Um exemplo pontual de como a gente é tão simbólico. A gente é simbólico ao extremo. A gente, por exemplo, a gente está no trânsito, né? E, de repente, a gente está aqui dirigindo e aquela fila de lá começa a andar, os carros e aqui não. Aí a gente passa para o outro lado, né? Obviamente, a gente achando que vai conseguir. Aí para também. Automaticamente, nesse momento, na maioria das pessoas, a gente começa a imaginar, meu Deus, que isso é lasca mesmo, para aqui, o que é que quer dizer com isso? Isso é o que? A mensagem é para eu ficar mais calmo, é porque eu não devo chegar lá agora. Essa coisa, a gente começa a criar respostas, dar respostas para aquilo. Isso aí é um ser simbólico. A gente está simbolizando esse momento, né? A gente está procurando dar formas, dar imagens a esse momento. Do mesmo jeito é no Natal, né? As festas de fim de ano, os festejos juninos, a Páscoa, as comidas que a gente come, o peixe, por que não comer carne, nós cristãos, né? Tudo isso são formas simbólicas, formas de a gente se expressar, de driblar as angústias do dia, né? Entender o mundo que está ao nosso alcance. Então, o homem, por natureza, ele é um ser simbólico. Então, dentro desse contexto, só um momentinho, deixa eu tomar água aqui. Então, dentro desse contexto de criar símbolos, de criar imagens que vão lhe ajudar a enfrentar o mundo, que vão ajudar a amenizar suas angústias, que a gente sempre está fabricando imagens, sempre está produzindo imagens, o homem volto a dizer, um ser altamente simbólico. Se não fosse essa imaginação promotora, jamais a gente, né, teria tudo isso que a gente tem, esses contextos socioculturais, essas festas que a gente fabrica, né, a nossa mente que a gente que coloca no imaginário, São João, Natal, Réveillon. Por que vestir branco no Réveillon? De onde vem, né? Tudo isso são elementos simbólicos que a gente vai fazendo para melhorar, para nos enxergar melhor, para entender o mundo, isso tudo. Então, gente, dentro desse contexto, e foi justamente essa capacidade de imaginar, de fabricar imagens, né, que dá a esse homem a ideia de
de ser simbólico, que Yuval Harari, um filósofo contemporâneo, que a gente pode passar agora para o próximo slide, ele fala o seguinte, que nós somos descendentes do Homo sapiens, né? Todos nós sabemos aqui que nós somos diretamente ligados ao Homo sapiens. E por que dentre os outros Homo erectus, Homo tal, Homo neandertal, por que o sapiens conseguiu esse espaço? Por que nós estamos aqui? Você vê como a imaginação é tão importante, né? E que, por muitas vezes, foi deixada de lado, né? dentro do contexto científico. Segundo Harari, como está aí no slide, diferente das outras espécies da nossa ancestralidade, a do Homo sapiens foi a única que conseguiu elaborar um tipo de pensamento imagético. Pensamento imagético é justamente esse pensamento que envolve a imaginação. Então, ao criar história e dar sentido aos objetos, o sapiens uniu a espécie humana em torno de uma ideia de verdade para explicar o mundo, o que possibilitou sua permanência no planeta até os dias de hoje. Dessa elaboração e capacidade de criar imagens, surgem os símbolos, os mitos, que estão associados diretamente à capacidade de criação imaginativa da humanidade. Então, para Harari, né, dentro de um estudo mais aprimorado, dentro da própria ecologia humana, que ele traz esse estudo no livro, eu acho que é Homo Deus, ele fala o seguinte, que o nosso diferencial para a gente permanecer aqui hoje foi justamente essa capacidade de simbolizar, de contar histórias que nós, sapiens, temos. Ou seja, quando o Homo sapiens ele começou a identificar que, através das histórias que ele criava para justificar o mundo, para justificar as coisas, ele unia determinados grupos, ele fazia agregação, ele promovia a sociabilidade entre as pessoas, aquele grupo foi se fundamentando a nossa espécie, né? Quando se criou a ideia de que o Sol namorando com... E dava outro nome ao Sol, claro. E aí dava um nome ao Sol, namorando com a Lua, forma esse esquema, que tal, que deu o eclipse, que não era eclipse, era outra coisa na época, né, outro nome, que formou as estrelas, e que as estrelas são filhas do Sol e da Lua, ou que as estrelas são filhas... Então, ele foi criando histórias, e essas histórias foram se fundamentando, passando de um para o outro, agregando, diferente dos outros, que não tinha essa capacidade imaginativa de promover, através da imaginação, ver o mundo ao seu alcance, né? Através dessa imaginação, esse homem estava vendo o mundo e tentando explicar esse mundo ao seu alcance. E isso é o nosso diferencial. Isso quem deu foi a imaginação, né? Então, assim, não foi sempre, né, que a imaginação foi vista desse ponto de vista tão essencial à formação humana, né? O imaginário e a imaginação não foram tão bem vistas assim. Aí a gente parte agora para outro slide, por favor. Inclusive, a gente viu ali o Homo sapiens, né? A gente é descendente daquele rapaz ali. Então, contextualizando, nem sempre essa ideia de que a imaginação, como mola propulsora de transformações, ela é capaz de transformar e ela é capaz de agregar, foi vista com bons olhos pela comunidade acadêmica. Não, nunca foi vista, né, até na modernidade, ela não foi vista com bons olhos. Ela foi ignorada, ela foi restrita à questão de misticidade, né, de estava ligada ao devaneio, estava ligada a sonhos, então isso não interessa a ciência, isso não interessava a ciência, né, essa ciência moderna que surge, né, junto com o iluminismo. Então, para a gente só contextualizar onde vai surgir o imaginário, como ele surge como teoria, né, como ciência, como é que surge a ideia de que a gente tem que ver essa imaginação? Teve que ser quebrada de forma paulatina e muito contestada, né, até hoje é muito contestada, mas ela sofreu muito, porque ela estava vivendo justamente nessa época da modernidade. E o que é a modernidade, gente? A modernidade é justamente o ápice da razão, né? Descartes, penso, logo existo, né? E tantos outros teóricos
que viam a razão como suprema, como a única coisa capaz de levar o homem ao ápice e resolver todas as mazelas sociais. Então, dentro desse contexto de que a ciência era a razão, de que jamais poderíamos valorizar sonhos ou mitos, né, que os mitos estavam nessa época, mas tiveram que sair, ser quebrados, e tudo, surge a modernidade, onde tem como ápice o próprio René Descartes, que fala, se penso, né, logo existo, né, essa questão toda. E Descartes esquece justamente disso, porque entre eu pensar e eu existir, existe algo que está aqui no meio, né? Porque como é que pode eu só pensar em algo e tudo bem, eu penso na bolsa que está aqui na minha frente. Aquela bolsa existe, eu penso porque eu estou vendo aquela bolsa, então eu determino que aquilo é uma bolsa. Mas como eu determino? De onde vem essa determinação? Ele esqueceu de ver que no meio, entre esse mundo interno e esse mundo externo, existiria uma ponte. Que ponte que faz eu denominar as coisas? Que ponte que faz eu criar as coisas? Né? Ele esquece de ver isso. E tantos outros que colocaram a razão como supremacia, como tudo, afogando os mitos. O próprio iluminismo, na sua ânsia de jogar luzes sobre o conhecimento, né, tirando os mitos e o sonho, a arte, a poesia, vendo como formas inferiores da humanidade, né? Quando ele joga luz sobre essa ciência, sobre essa coisa toda, ele ofusca esse outro conhecimento que está na arte, que está na poesia, que está no afeto, né? Esse afeto que nos une, que o próprio Maffesoli vai falar, que está dentro desse imaginário. Né? Então, assim, o imaginário ele surge em meio a uma discussão tremenda, onde a ciência era vista como tudo, a razão era a única coisa, e que mitos, símbolos e devaneios e sonhos, poesia e arte eram vistos como inferiores. Então, dentro desse contexto todo, né, de quebra de narrativas, das metas narrativas, que é o que a pós-modernidade, porque tem a modernidade, e aí vai surgir a pós-modernidade, que a gente, né, que alguns teóricos já falam que essa pós-modernidade não existe, a gente vive uma modernidade tardia. Mas, enfim, o que seria essa pós-modernidade que o próprio Bauman, que está aí, o Maffesoli, que foi orientador do meu orientador, né, que infelizmente não está mais aqui, o Elton, foi vítima da Covid, foi orientando de Maffesoli, me orientou. Ele fala assim, que é o fim dessas metanarrativas, é o fim desses discursos tautológicos, dessa ciência tão pura, tão racional, que só vê razão, que não vê o homem como um todo. No imaginário, a gente tem que ver o homem como um todo. O homem é mito, o homem é emoção, o homem é razão. Não existe separação entre esses dois mundos. Nós somos tanto arte, como poesia, como também razão, como racionalidade. Não é isso? A gente caminha, o imaginário quer dizer isso. A teoria, os teóricos da pós-modernidade querem dizer isso. Então, o que é dentro desse contexto que o imaginário surge da pós-modernidade, a quebra das metanarrativas, né, do que já está pronto, é contestado. A gente tem que valorizar o homem nas suas dimensões minúsculas, que não é valorizado dentro de uma ciência mais racional, mais rígida. A gente tem que ver que existe conhecimento na periferia, que os guetos também produzem um tipo de conhecimento, um tipo de sociabilidade, que existe uma potência criativa nas comunidades, em tudo aquilo que a ciência erudita dizia que não existiria, né? Que o iletrado é capaz de produzir conhecimento, sim. Então, tudo isso, com a pós-modernidade, o imaginário vai ganhando força, né? Ele vai ganhando força porque a gente está muito ligado a uma questão do afeto, né? A imaginação é um afeto, a imaginação tá cheia de poesia, cheia de metáforas. O imaginário é cheio de metáforas. Aí a gente vai passar para o outro slide, por favor. Então, é justamente diante de tudo isso, dessa quebra de metanarrativas, de ver essa razão não somente como a única capaz de promover o ápice da mudança social, de promover, de nos deixar humanos perfeitos, né? E a gente sabe que não deixa,
né? Essa ciência, essa razão, muitas vezes até utilizada de forma negativa, né? O discurso da razão pura, do racionalismo, foi utilizado justamente por Hitler e por tantos outros, que utilizaram de termos racionais, né? Para incitar o ódio, né? Para dizer que a ciência dizia que existe uma raça superior à outra, para dizer, então, a gente tem que ter muito cuidado com essa dimensão tão extremista, né? Então, de uma verdade, quando a gente sabe que a verdade ela é flexível, né? Ela depende de contextos históricos, políticos, sociais, e tudo isso muda. Então, durante o século XX, um movimento chamado Círculo de Eranos, que é aí que a gente pode dizer que surgiu realmente o imaginário, né? No Círculo de Eranos, o imaginário, digo, de um ponto de vista fundamentado na ciência, né? Epistemológico, na verdade. Um movimento chamado Círculo de Eranos reuniu estudiosos de diferentes horizontes das ciências do homem, né? Como a psicologia, a sociologia, a etnologia, a medicina, a história, na busca de entender melhor sobre o ser humano e principalmente sobre sua imaginação. Ou seja, esses teóricos eles estavam cansados desse discurso, dessas metanarrativas, dessas verdades absolutas, dessas classificações, e eles foram ver, mas por quê? Por que não privilegiar também o afeto? Por que não dar voz também à poesia, à arte? Eles também são constituintes de conhecimento, eles também promovem conhecimento do homem. Por que não ver isso? Né? E isso está muito atrelado também à questão da imaginação. A imaginação é que promove isso, é a mola da arte, da poesia, do próprio afeto, né? Então, eles interessados em quebrar isso, eles começam a se reunir. Esse Círculo de Eranos, ele estava na Suíça. A data específica dele eu não encontrei na minha dissertação, mas foi durante o século XX, ali na metade do século XX, começa a surgir essas indagações. E entre os frutos desse círculo, nós podemos citar Gaston Bachelard, que quem vai estudar o imaginário vai conhecer bastante, que ele fala da imaginação material. O Bachelard é o teórico das mãos, né? Ele acredita que quando criança, quando nós pegamos em determinadas, na terra, na água, no fogo, né, que são os elementos que vão definir as imagens para Bachelard, nós vamos assimilando, e simbolicamente, a partir do momento que eu toco, eu vou imaginando coisas, eu vou simbolizando, e isso vai interferir na forma como eu vou imaginar as coisas, e a gente vai entrar mais adiante disso. E também eu acho que outros professores vão falar de forma mais com propriedade sobre isso, porque eu vi que tem na programação, né? Então, Gaston Bachelard, Jacques Lacan, Castoriadis ou Castoriadis, Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, dos arquétipos que o Durkheim vai incorporar nos seus estudos, né? Vai trazer o arquétipo de Durkheim ou de Jung. O próprio Michel Maffezoli, né, que foi orientando do Gilberto Durkheim, e o próprio Gilberto Durkheim que vai trazer o trajeto antropológico, que é esse trajeto que a gente vai ver, que a gente vai entender daqui a pouco como é que se processa. Então, gente, pode passar para o próximo slide, só para eu ter uma noção aqui. Então, o que seria, então, agora é uma parte interessante, o que seria, então, minha gente, esse danado de imaginário? O que seria o imaginário? Existem várias definições de vários teóricos, né? A gente tem vários campos de estudos do imaginário. Seu berço é na França, mas se expandiu bastante para o Brasil. Está no Brasil, está aqui no Recife. Tem na Paraíba, onde eu fiz também o meu mestrado, que foi em mídia cotidiana e imaginário. Então, tem vários centros espalhados no mundo todo que têm definições do imaginário e todos comungam de um certo nicho, né? Que é justamente o que faz esse imaginário. Então, o que é imaginário? Inclusive, gente, esse livro aí que está aí na ilustração, eu até disse que é um livro bastante interessante, do Carlos André, lá da UFPB. Ele trata esse imaginário de uma forma bem didática, que ler o imaginário pelas estruturas antropológicas de Durkheim, para quem vai iniciar assim, é meio, digamos, uma violência simbólica. Mas esse livro de Carlos André,
ele favorece isso, sabe? Ele traz esse imaginário de uma forma muito didática, explicando o símbolo, o trajeto antropológico, o imaginário está ligado à questão do afeto, da arte, da poesia, da metáfora. Então, assim, é muito interessante vocês darem uma olhada nesse livro. Quem quer estudar o imaginário, quem quer entrar nesse mundo do imaginário, né? Então, o imaginário é o grande denominador fundamental onde se vê encontrar todas as criações do pensamento humano, né? O homem age porque sonha agir, né? Diz o Maffesoli. Então, tudo é certo que está na natureza, o que está dado na natureza, rios, lagos, passarinhos, borboletas, tudo isso, é certo isso, não é imaginário, mas todas as outras coisas são produtos do imaginário. Porque tudo que nós criamos, desde tecnologias, desde roupa, passa pela imaginação. O homem age porque sonha agir. Tudo que fazemos, tudo que executamos, tudo que, né, para ir à Lua. O homem teria somente essa coisa, vou à Lua, tal, e construir o foguete, tudo. Não, tem que ter algo no meio disso tudo. Tem que ter uma força, uma simbolização, tem que ter essa imaginação, né, que vai influenciar nas nossas práticas. Então, como eu disse anteriormente, exceto na natureza dado, sol, terra, água, fogo, tal, não é. Mas as outras coisas, o que a gente faz, roupa, vestimenta, comida, por que eu como determinada comida, por que na Europa se come diferente, porque tem os contextos socioculturais, porque tem uma imaginação que favoreceu para isso. Num texto de Maffesoli bastante interessante, quando ele fala que não é o imaginário que define as coisas, não é como ele fala assim, que esse imaginário ele é tão forte, ele é tão da gente, que ele define até o ethos, o nosso ethos, a nossa forma de enxergar o mundo, né? O imaginário não se dá simplesmente por uma questão cultural, ele até ultrapassa essa questão cultural que a gente vai ver daqui a pouco. Mas vamos ficar aqui. Ele é um pensamento humano, onde está produzidas e são produzidas todas as imagens. Ele é uma representação, uma faculdade de simbolização de onde todos os medos, todas as esperanças e seus frutos culturais jorram continuamente, desde cerca de 1,5 milhão de anos, que o Homo erectus, no caso ele fala do Homo erectus, né, ficou em pé na Terra, isso é o Durkheim. Então, desde quando a gente subentende de gente, de espécie humana, a gente utiliza dessas imagens, né, como está lá no próprio Yuval Harari, quando ele diz que foi através dessa ligação, que foi através desse contar de histórias, desse processo de imaginação que a gente se constituiu como raça, como espécie denominadora do planeta. E essa capacidade de simbolização só é nossa, né, não está nas outras espécies. Né? Tem um exemplo que o Vygotsky dá bem interessante, que ele fala o seguinte, colocou vários chimpanzés numa sala, só para vocês terem uma ideia aqui, abrindo um parênteses. E aí tinha o cacho de bananas e tinha uma escada, onde os macaquinhos iam lá, toda vez subiam, né, nessa escada e tiravam a banana. Ia lá, tirava a banana, ia lá, tirava a banana e comiam. Certo dia, se tira essa escada e deixam outros objetos que poderiam favorecer como escada. Mas, em nenhum momento, nenhum macaco pegou essa coisa e foi colocar lá para fazer como escada. Porque isso é da natureza humana. Então, se nós não temos, nós não vemos, nós podemos imaginar, não é? A gente não está vendo a escada, mas a gente pode imaginar. E se a gente pode imaginar uma escada, a gente pode associar algo que pareça com essa escada que vai favorecer a gente chegar lá. Então, esse poder de simbolização, vejam como a imaginação é promotora das práticas sociais realmente, né? Como o imaginário é forte em nós. Então, Maffesoli ele vai dizer também que o imaginário é um cimento que nos une, uma aura, como diz o Walter Benjamin, que a gente não sente. O imaginário do universitário, do estudante de letras, né? O imaginário do torcedor de tal time, tem um imaginário, tem uma aura que nos... O imaginário do movimento hip-hop, não é isso? O imaginário de outros do movimento punk. O que é isso? Existe uma
uma ideia, uma aura nessas pessoas que estão dentro desse movimento. Isso é o imaginário. Segundo Maffesoli, é um cimento social. É uma aura que nos une. A gente é ligado, é tribos. Somos feitos de tribos. Existe a tribo do universitário, existe a tribo do professor universitário, existem modos de ver o mundo, modos de se vestir, até que influenciam nessa vestimenta, que vai investir no ethos, na visão de mundo que nós temos. Né? É um cimento, é o que cola, é o que une os homens, em todas as suas raças. Né? No Brasil, no México, porque nós temos um denominador comum, nós somos da espécie humana, somos todos humanos, né? E, queira ou não, nós nascemos do mesmo jeito, né? A gente sabe que todo mundo nasce do mesmo jeito, todo mundo é alimentado pela mãe da mesma forma, todo mundo tem influência do pai, todo mundo vai ficar em pé algum dia, quando criança, todo mundo vai engatear, todo mundo vai ter que comer. Esses são elementos chaves, só para vocês entenderem. Esses elementos, essa capacidade, esse denominador comum está dentro de um trajeto, desse trajeto antropológico, dessa coisa que nos faz no coletivo, que nos faz ver, que nos faz entender imagens coletivas. Isso é o imaginário. Quando Maffesoli fala desse cimento que nos une, desse cimento que nos é essa coisa que está muito próximo, que é denominador comum. Né? Mas por que esse denominador comum? Como se chega a esse denominador comum? Eu falei lá na frente, se vocês lembrarem, que a imaginação, ela sofre influência, né? Ela sofre influência tanto dentro de nós, aqui, da gente, como também da cultura que a gente está, do contexto político que a gente está, da dimensão psicológica que a gente está. E aí, quando a gente nasce em determinada cultura, né, nós somos todos aqui do Nordeste, acredito? Não, tem professores de outro. Nós somos do Brasil. Nós somos todos brasileiros, e nós nascemos dentro de uma cultura brasileira, e nós temos, né, algumas coisas diferenciam de outras culturas. Então, nós sofremos. Essa imaginação ela vai se adaptar a esse contexto. Né? E esse imaginário também é fluido. O imaginário não é estático. Ele muda dentro dos contextos socioculturais. Né? O imaginário de quem viu a tuberculose na década de 30, de 40, né? Que era o que a tuberculose nessa época? Era uma doença que matava, era uma doença que extinguia, extirpava a humanidade. Se você for olhar esse imaginário naquele contexto, quem nascia naquele contexto compartilhava essa imaginação, formava imagens desse tipo. Se você for ver hoje, a tuberculose já não é mais assim. Né? Esse imaginário muda. Agora a gente está na pandemia, a gente tem o coronavírus. Em determinado momento, nós todos pensamos individualmente. Todos temos pensamentos individuais. Mas em algum momento, todos nós compartilhamos uma mesma ideia. Não é? Morte é uma doença que traz morte, que pode chegar à finitude, é uma doença que vai tirar o ar, é uma doença que vai acabar com a gente. É um vírus que vai exterminar a raça humana. Isso é o imaginário, vocês entenderam? Estamos dentro de um contexto. Todos somos a espécie humana, todos nós comungamos de uma cultura, estamos dentro de um contexto político, né, de um contexto que a gente sofre essas influências, e nossa imaginação se molda. E aí, quando essa imaginação se molda, essa imaginação individual minha tem que se adequar a essa imaginação de um grande grupo, desse contexto que eu estou. E é aí que está o imaginário, a força do imaginário. Né? Essa união. E isso dentro de um modo maior, porque, como eu falei, como Maffesoli fala, existem as tribos. As tribos também funcionam assim. As tribos do movimento punk, do movimento hippie, do movimento... Eles se identificam, eles podem ter pensamentos individuais, mas em determinado momento eles comungam de uma mesma ideia, de uma mesma visão de mundo. Essa é a força imagética, ou imaginação sendo coletivizada. Né? Então, como diz Maffesoli, é o cimento social que une os indivíduos em um mesmo clima, uma dimensão ambiental. A Covid nos uniu no mesmo clima, uniu Inglaterra, Brasil, Peru, Ásia, todos nós fomos envolvidos nesse mesmo imaginário, de morte, de doença que iria acabar com a espécie humana, que vai acabar, que
que a gente ia morrer, que é uma doença grave, ela ainda é uma doença, ela ainda está no nosso imaginário. Ela povoa nosso imaginário como uma doença que pode nos levar à morte, não é? Todos nós, eu acredito que todos que estão aqui comungam dessa ideia. Existe um nicho onde a gente vai, então isso é a potência do imaginário. Essa ideia, nessa, digamos, homogeneização, que não chega a ser homogeneização, porque no imaginário a gente não pode falar em homogeneização. E por que a gente comunga dessa ideia? Todos nós, porque nós estamos dentro de uma cultura, de um contexto histórico agora, dos anos, né, de 2021, 2020, 2019, e que a gente vai sofrendo essas influências desse meio externo, né, com que a gente tem aqui dentro, a nossa cabecinha, a forma de pensar, a nossa cultura, os meios onde a gente transita, as próprias tecnologias do imaginário, que são a mídia, também nos fomentando essa imaginação, e tudo isso é essa potência criativa do imaginário. O imaginário também é um modos de olhar a realidade, de estilos de vida, de ideias de mundo, de sensibilidades, de afetos, de emoções. É um substrato que circula através da história, das culturas e dos grupos sociais. Né? Imaginário da tribo, de indígena, né, com relação ao Rio São Francisco. Será que esse mesmo imaginário, dentro daquela cultura, né, daquele povo, dentro daquele ambiente, será que esse imaginário também é o mesmo imaginário nosso? Aqueles compartilham de uma dimensão ambiental, imagética, que pode ser diferente da nossa. Né? Que pode, às vezes, em determinados momentos, a gente pode até se encontrar, né, nos imaginários. Mas existem, segundo uma Maffesoli, diferenças em questões nos nichos de imaginário. Vamos passar para o outro. Acho que tem um slide. Então, para entender melhor esse aspecto, né, esse psicossociobiológico, né, do que é, na verdade, esse imaginário, o que é, como é formado esse imaginário. Porque, assim, uma coisa, o Durkheim, ele é muito, muito pontual nisso, porque ele vê o imaginário de uma forma muito interessante. Ele vê tanto o imaginário como um produto, que esse produto se reflete no ethos, na forma como a gente enxerga determinadas coisas, na forma como nos vestimos, né? Na forma o que comemos, por exemplo, a pessoa que é vegetariana, né? Ela utiliza dali do imaginário para se classificar dentro daquele grupo, de se entender, de ter uma afetividade com aqueles outros que compartilham dos mesmos pensamentos. Então, assim, mas como se chega a isso, né? Isso é um produto, mas o Durkheim, ele vai falar que o imaginário também é um processo. E se vocês prestarem atenção, eu desde lá do comecinho eu estou falando isso, né? As intimações do meio cósmico, com as nossas subjetividades, com a nossa imaginação é que vai dar esse imaginário. Então é isso. Para Durkheim, desde a hora que a gente nasce, a gente está ligado à espécie humana, certo? Desde a hora que a gente nasce, que a gente, né, toma consciência, que a gente é afagado pela mãe, que a gente consome o leite materno, que a gente sente o mundo, a gente está entrando num processo de simbolização, inconscientemente. E esse inconsciente que vai formar as imagens. Né? Vamos agora entender esse processo antropológico. O que seria, então, esse processo antropológico? Segundo Durkheim, o imaginário surge através de duas forças. Uma seria as pulsões do corpo, que são nossos impulsos quando a gente nasce, né? Para engatear, para mamar no peito da mãe, querer viver, tal. Seriam esses impulsos. E as coerções do mundo externo, que seria o cultural, o histórico e o político. Isso vai dar origem ao imaginário. Essas duas forças contrárias formam esquemas, que eu acho que muitos já ouviram falar aí, chama schemes. No imaginário a gente chama de schemes, que vão produzir imagens, que vão produzir o simbólico. Ou seja, o impulso de ficar em pé, quando eu fico em pé, quando eu sou criança, quando eu estou engateando,
e de repente eu começo a ficar em pé, naquele momento, a posição de ficar em pé, segundo os teóricos e as teorias e os estudos do imaginário, dá a ideia de que o em pé é superior, o em pé é melhor, o que está embaixo é inferior, o que está embaixo é ruim, o que está em pé se aproxima é melhor, o que está alto é melhor, o que está baixo é ruim. Vira as ideias, o bom e o mal, né? O inferior e o superior. Quando a gente está em pé, quando a gente se levanta, segundo Duran, segundo os teóricos do imaginário, a gente está produzindo também no nosso inconsciente a defesa, o estar em pé, o que vai defender, a posição de combate. Eu jamais estaria deitado para combater, para proteger alguém. Né? Então, essa posição de ficar em pé vai dar um esquema de quê? Vai dar um esquema de herói, vai dar o esquema do pai protetor, vai dar o esquema do bem e do mal, do céu e do inferno. Isso dentro da visão do imaginário. Esse gesto de ficar em pé, esse gesto, esse impulso, ele é associado, ele é simbolizado. E essa simbolização é que vai, segundo o Duran, transformar num esquema, e esse esquema é tipo uma ideia. Essa ideia sobe e vai ficar numa moldura. E essa moldura seriam os arquétipos. Vamos entender melhor? Quando esse menino fica em pé, o bebezinho, ele teve a ideia de que ficar em pé significa o bem, o ruim é lá embaixo, ficar em pé está em defesa, é o herói, é o que está pronto. Esse esquema vai dar, segundo Duran, o arquétipo do herói, o arquétipo do pai, o arquétipo do protetor, a divisão entre bem e mal, que está dentro de uma estrutura esquizofrênica, que vocês vão ver depois com outros professores, porque se a gente for falar tudo do imaginário, aí o negócio, né, vai para mais de dias aí. Então, só para simplificar, quando a gente fica em pé, está dentro disso. Quando a gente mama o peito da mãe, porque existem 3 estruturas de gestos que, segundo o Hans, são dominantes, que é o vertical, né, o degustativo e o copulativo. Esses 3 impulsos involuntários da gente é que vão promover as principais imagens de todo o nosso trajeto antropológico, certo? E isso ligado dentro de um ponto de vista biológico, tá bom? Então, aí, quando... Agora vamos partir para a questão do quando se amamenta. Quando o bebê amamenta, segundo Duran, segundo os teóricos do imaginário, ele está usufruindo comida, se alimentando. Aquilo ali vai gerar ideias de quê? Conhecimento, assimilação de conhecimento, proteção, porque estou ali também próximo, aconchegado, né, no aconchego da mãe, de proteção, de conhecimento. Aquilo está introduzindo em mim, vai promover mudanças. E isso vai gerar a ideia, segundo o Han, e segundo de proteção, de aconchego, que vai dar uma ideia e uma origem do arquétipo de mãe, de um modelo de mãe, de proteção, de conhecimento, né? Esse conhecimento de aprendizado, o engolimento representa o acolhimento, a proteção, também o aprendizado, o arquétipo da grande mãe, o copulativo, esse que a gente sabe, que é o copulativo, ele vai representar, segundo Duran, os movimentos, as transformações, os ciclos da vida, a procriação, o nascer e o viver. A ideia do arquétipo de morte, o arquétipo de vida, vai estar dentro desse gesto copulativo. Né? Então, só para vocês entenderem, existe uma simbolização desses impulsos, e segundo Duran, essa simbolização, quando entra em contato com o processo cultural que nós estamos inseridos, com o processo político que nós estamos inseridos, vai dar as ideias a essa criança. E essas ideias são compartilhadas, daí o imaginário. Certo? Então, vamos lá. Se existe esse esquema, e esse esquema, né, se transforma numa moldura de mãe, de proteção,
de acolhimento, de batalha. Como é que ele vira um arquétipo? Como é que ele vai virar esse arquétipo, esse modelo? Porque o arquétipo que é um modelo, não é? É um modelo. Só que esse arquétipo aí ele vai ter que ser preenchido, né? Esse esquema que Durkheim fala, que está dentro da cultura, de contexto político, que a gente só influência tanto desse biológico, dos impulsos, como quando o pai briga com a gente, quando o pai dá um grito, quando a gente sabe que está... Então, tudo aquilo vai moldando o imaginário dentro de uma cultura. Então, quando esse arquétipo, essa ideia sobe, e ele desce em determinados contextos socioculturais, a gente tem um símbolo. Aí a galera vai dizer, eita, professor, está complicado de entender isso, mas é um pouco complicado mesmo. Eu espero que... Eu estou tentando falar de uma maneira bem menos complexa, porque imaginário é uma teoria muito complexa, muito... que a gente, quando vê a primeira vez, diz assim, eita, danado, isso é mesmo, é assim, desse jeito, mas é desse jeito. Então, sobe essa ideia, esse esquema, né, esse schema, e aí suponha que lá na Grécia, ele desce na Grécia, esse schema do herói. Aí ele desce lá naquele contexto da Grécia, contexto dos gregos. E aí, que símbolo seria esse quando ele desce? Aquiles é um símbolo. Não é? Quando esse arquétipo é preenchido dentro de uma cultura, ele vira um símbolo. Então, Aquiles, como é o nome daquele que matou o Minotauro? Teseu, né? Todos esses se transformam em símbolos de protetores, em símbolos que aí está o quê? O arquétipo do herói, do trajeto desse herói. Não é isso? Esse arquétipo que está dentro do imaginário, ele desce em determinados contextos culturais e toma forma. Se esse arquétipo descesse no sertão, no nosso sertão, em determinado... Por exemplo, quando o arquétipo desce lá na Guerra de Canudos, ele desce, né? Antônio Conselheiro foi visto como um herói. Né? Vocês estão vendo, o próprio Lampião, existe a especulação de que Lampião também é visto como herói. Né? Então, eu só quero que vocês entendam, quando essa ideia, quando esse modelo, são modelos, modelo de pai, modelo de herói, modelo tal, tudo aqui. Quando ele desce nos contextos socioculturais, ele vai tomar forma daquele contexto. E aí também vai sofrer o contexto político. Né? Um contexto político da época. Se a gente for imaginar que a Covid, dando um exemplo mais pontual, digamos que a Covid está ligada a esse esquema de quê? Do círculo, das transformações, né? Que morre, se vive. E aí, a Covid... essa ideia de morte, esse modelo de morte, ele baixa no Brasil, ele vai assumir características sociopolíticas de cada lugar, cultural, mas ele vai ter a sua essência principal, que é a questão da morte, que pode ir à morte, que a gente pode ir à morte. O argentino pode pensar diferente em alguns contextos do Covid, mas ele vai concordar com a gente que vai levar à morte. O europeu vai concordar com a gente que vai levar à morte, mesmo estando baixando lá naquele contexto, tal. E nós estamos vivendo também um contexto político, social muito parecido. Então, vai comungar também para isso. Quando ele diz aqui, ó, o gesto postural, verticalização, ascendente, ficar ereto, subida, gesto de engolimento, correspondente à descida, o gesto copulativo, de recolhimento, de intimidade, de ritmos sexuais, né, que eu já tinha dito anteriormente, ele está simbolizando esses gestos. Então, quando se fala dessa simbolização desses gestos, a gente tem os esquemas, e esses esquemas vão formar os arquétipos, e esses arquétipos vão formar símbolos, e esses símbolos vão se transformar em mitos, e aí a gente pode ver realmente o imaginário. Aí você me diz, como é isso, professor? Quando o arquétipo lá na Grécia desce lá, que toma a figura de Aquiles, que Aquiles começa a ter aquelas histórias todas de um grande guerreiro, não é uma história, não é uma narrativa, não há um exemplo ali em Aquiles,
não há um exemplo de conduta, de modo de pensar, de modo de ver as coisas, isso é um mito. Mito, para nós, da teoria do imaginário, nunca foi mentira. Mito, para a gente, é algo que define o social, que ajuda a definir o social, né? O mito é rico em metáforas, é rico em poesia. E esse pensamento rico em metáforas, em poesia, ele foi abolido pela modernidade. A capacidade imagética, que a própria Viviane Mosé fala, num livro que ela tem, ela diz que foi cortada. Ou seja, essa capacidade de não querer ver essa verdade absoluta, mas ver o mundo sempre em transformação, foi cortado com a modernidade. E hoje o imaginário tenta resgatar isso, dizendo que nós somos produtos da emoção, do afeto, da poesia e também da razão. Nós caminhamos juntos, nós somos um homem só. Nós não podemos desvencilhar disso. Porque o que une o pensamento de Newton ao contexto social de Newton é a imaginação. E essa imaginação é o imaginário quando ele sofre essas interferências que Newton, o professor Newton, tem que organizar a cabecinha dele para entrar dentro desse contexto. Quando essa imaginação se organiza dentro desse contexto para falar narrativas, nós temos o imaginário. Certo? Então, isso é a força do imaginário. É a metáfora, né? É o poder da gente fazer, de criar coisas que são reais. O imaginário não pode jamais ser visto como algo fantasioso, como algo que não existe, porque existe. Se eu, quando para construir essa garrafa, eu não pensei antes, e ela não se materializa, ou ela pode se materializar, aqui pode ser, mas também pode estar no campo subjetivo. Mas ela é concreto. Ele age nas minhas práticas, na forma como eu vejo o mundo, como eu entendo o mundo. O imaginário é a arma dada ao homem para entender o mundo. Né? É a arma dada ao homem para entender, para buscar explicações sobre o mundo. Daí a importância dos mitos, né, que foram utilizados como narrativa. Lembra lá de Harari que eu falei? Que esse homens, nós só estamos aqui por essa capacidade imagética de contar histórias, de criar histórias que vão dar origem às religiões, que vão dar origens a grupos, a tantas outras coisas. É isso. É esse poder de imaginar, esse poder de falar, de externar, que vai também proporcionar a arte, a ciência. Né? Tem uma frase muito interessante do Hobbes e Willis, naquele filme Sociedade dos Poetas Mortos, quando um rapaz pergunta a ele, professor, ele fala assim, a ciência, a administração, matemática, medicina, tecnologia são importantes para o mundo, para o homem avançar. Mas o que realmente importa para o homem é a poesia, a arte, a emoção, a afetividade. Isso tem que ser visto pela academia como parte integrante da humanidade e deve ser estudada. Daí a importância da gente entender o imaginário. Às vezes, a questão mítica em nós, os arquétipos, a forma como nós vemos o mundo é tão mais forte que que pode ter ideologias, que pode ter explicações bem lógicas de que tal coisa é errada. Mas você está tão sucumbido no imaginário, dentro de uma ideia, dentro de uma emoção, de uma afetividade, né, que você não enxerga aquilo como verdade. A gente está vendo aí nas narrativas do presidente Bolsonaro e das pessoas que acompanham o presidente. Por mais que se veja que ele está equivocado diante de várias coisas, o eleitor de Bolsonaro ele preserva o imaginário de Bolsonaro como o salvador, algo que está ligado mais do que a razão, está um emotivo aí, né? Tá tendo um imaginário aí que essas pessoas ficam tão cegas que não conseguem enxergar o a mais, o que está lá, né? É mais forte do que a própria ideologia. Então, daí a importância da gente estudar o imaginário, da gente tentar entender essas concepções, esses arquétipos que estão dentro, né? Que estão dentro nesse trajeto da gente. E como esses arquétipos influenciam, e como esses arquétipos nos dão uma visão de mundo. E talvez entendendo isso, entendendo dentro desse contexto como se processa imaginário, a gente poderia flexibilizar mais as coisas, né? Entender de uma forma melhor, ter mais coerência.
Então, só voltando ao que a gente estava falando, o arquétipo representa essencialmente um conteúdo inconsciente, o qual se modifica através de sua conscientização e percepção, assumindo matizes que variam de acordo com a consciência individual na qual se manifesta. Aí eu Jung. Os arquétipos são entendidos como moldes, eu disse a vocês, né? Ocos, que aguardam serem preenchidos pelos símbolos distribuídos pela sociedade, sua história e situação geográfica. Ou seja, eles só produzem significado quando entram em contato com o mundo vivido, produzindo símbolos que possibilitam o imaginário de fato existir. Vocês entenderam, né? Arquétipo é um modelo, é uma moldura. A moldura da mãe. Aí ele desce, aí quando ele chega em determinadas culturas, aí ele vai incorporar as características daquela cultura, porque na minha cultura a mãe é dessa forma, mas naquela cultura a mãe pode não ser. Mas em todas, a mãe é aquela que dá vida, a mãe é aquela que amamenta, a mãe é a mulher que amamenta, é aquela que dá vida, é aquela que protege, não é? Salvo determinados que vão ter, né, momentos que aí não vai casar muito bem, porque tem mãe que abandona filho e tudo, mas no seu nicho, no seu interior, a mãe é a mulher que dá a vida, né? Então vai ser compartilhado. Então isso, quando ele desce, quando esse modelo desce em determinados contextos, ele vai adquirindo formas. E isso são os arquétipos, que vão se transformar em símbolos, e os símbolos vão se criar em narrativas, e narrativas vão se tornar mitos, e os mitos é propriamente o imaginário, essa capacidade de simbolização. Espero que vocês me compreendam, a capacidade de criar histórias. Porque o Duran, quando a gente está falando de imaginário, ele vai lá atrás, vocês estão sentindo, né? Ele não disse assim, imaginário é quando a gente pensa isso, não. Ele foi dizer lá, ele pegou a questão biológica, ele foi estudar o biológico, o social, o cultural, o psicológico, para dizer que tudo isso junto gera essa narrativa, essa visão de mundo que nós temos. O imaginário não é, ele muda, mas ele vai conservar sempre a sua essência. Lá uma essênciazinha que vai trazer do mito gerador de tudo isso. Né? Quando eu estudei minha dissertação, quando eu fiz mestrado, que eu fiz uma análise simbólica da TV Grande Rio com relação à transposição do Velho Chico, aqui tá quente pra caramba, gente, desculpa aí. E aí eu analisei como a TV da Grande Rio estava trabalhando a questão do Frei Cápio, que muitos de vocês são jovens, eu acho que não tiveram a oportunidade de ver, mas Cápio. E aí eu detectei que a TV, dentro dessa tecnologia do imaginário, ela estava dando a Cápio, estava trazendo para Cápio o arquétipo do herói, daquele que dá a vida pelo outro, do Messias, né? Essa narrativa mítica lá atrás, daquele que dá a vida, daquele que é altruísta, daquele que sofre pelo outro, daquele que morre em nome do outro, estava ali em Cápio. Né? Ou seja, os jornalistas, o imaginário dos jornalistas captou isso de lá, né? dessa raiz mítica, e colocou ali em Cápio, e foi transformando. Cápio foi visto como o herói, aquele que dá a vida por muitos. Ele estava fazendo a greve de fome pelo Rio São Francisco. Então, como é que acontece? O mito do herói baixou na região do Rio São Francisco e foi ficar onde? Foi Cápio. Né? A ideia de herói, o arquétipo. Cápio, arquétipo do herói. E de Cápio se começa a criar narrativa, porque o Frei não dorme, não come, ele vive, ele luta. Se começa a criar uma narrativa em cima de Cápio, mitificando Cápio. Cápio é um exemplo. Então, Cápio vai se tornando um mito. Uma narrativa é criada com a ajuda da tecnologia do imaginário, mas muitas pessoas vão ali, começa a ter romeiros, né? Então ali vai se criando um imaginário, um nicho, que está vendo Cápio como salvador, Cápio como aquele que é capaz de morrer, dentro desse contexto nosso político, histórico e cultural, dali de nós ribeirinhos. A gente viu isso. A gente transformou Cápio num mito, num herói. Né? Essa capacidade de criar, e que essa criação influencia as nossas práticas, as nossas visões de mundo, até dá força para a gente lutar, para a gente guerrear. Né?
Então, passa o último, eu acho que é o último slide, Herbert. Só para, acho que vai encerrar. Então, o que seria esse trajeto antropológico de Durkheim? A gente viu aí que o imaginário surge na Suíça, né, com o Círculo de Eranos. A gente viu que o homem é um ser simbólico por natureza. Aqui, nesse momento, eu estou sendo simbólico ao apresentar isso para vocês, não é? Vocês estão promovendo a simbologia, vendo o professor falar, adquirir coisas. A gente está promovendo símbolos aqui, né? É simbólico, gente, a gente não tem como correr disso. Eu não sei como é que, por muito tempo, se disse que imaginação não seria ciência, que não é parte do homem, é sim. E ela, para você ter uma ideia, é considerada como a louca da casa. O imaginário, dentro das teorias, diz assim, o imaginário é a louca da casa, porque ela chega dizendo que a gente tem que privilegiar o afeto, a emoção, a poesia, as histórias, o que nos une. Isso constitui o homem também. E aí dizem, mas o imaginário é a louca da casa mesmo, porque está dizendo isso não é ciência, mas é. E o Durkheim vai provar que é, dentro de um trajeto antropológico, que sofre influência e tudo, e a gente sabe que, se não for imaginário, a gente nem estaria aqui conversando, falando sobre isso tudo, essa capacidade de narrar, de eu aqui assimilar e contar histórias. Isso é um processo imagético. Então, essa atualização constante do imaginário, que acontece tanto por questões biopsíquicas, como sociais, culturais, meio, tempo histórico, etc., é o que o Gilberto Durkheim chama de trajeto antropológico. Eu tenho certeza que todos aqui vão sair sabendo o que é um trajeto antropológico. Trajeto antropológico é justamente isso, desde quando a gente nasce lá, até os dias que a gente está aqui, a gente vai sofrendo intimações do meio cósmico com a nossa imaginação individual. E nós vamos transformar isso, nós vamos vendo isso, nós vamos exercitando isso e vamos enxergando o mundo ao nosso alcance. O mundo, como a gente entende o mundo, como nós, sociedade, entendemos o mundo, a gente utiliza do imaginário. Né? A gente faz do imaginário a mola propulsora, né? Essa força que nos une, essa força, essa aura que a gente não vê, mas sente. Tudo isso, né, é importante, é o imaginário. Torcer por determinada coisa, por determinado time, né? Tanta gente torcendo por uma coisa só. O que é isso? Que atmosfera é essa que nos une? Né? Algo que a gente começa a explicar e que a gente se identifique, que a gente gosta. Está ali o imaginário. Um colega de vocês está trabalhando na questão do imaginário do professor em sala de aula. Né? Questão de como é visto esse homem em sala de aula para crianças, eu acho primário, né? Ali na criancinha pequena. Né? E vendo como esse arquétipo, como essa visão imagética, que foi botada dentro de um contexto histórico, que sofre influência política, social, ele traz os preconceitos, né? De que o homem não deve estar ali, porque quem deve estar ali é mulher, porque mulher é mãe, é acolhedora, é protetora, remetendo a esses arquétipos. E quebrar esse arquétipo exige um trabalho, exige uma, né? E é para a gente entender. Existe uma conscientização que eu acredito, que vai se modificando com o tempo. Mas a gente ainda está muito arraigado a esse contexto passado, né, que só mulher poderia ensinar a criança. É a grande mãe, né, é a protetora. O homem não é, o homem está em outro contexto, o homem é o herói, o homem é o que batalha, o homem não serviria para cuidar de criança. Então a gente pode entender, daí começar a estudar como se processa esse arquétipo, esse imaginário, né, coletivo, que está no coletivo. E entender que matizes são essas. Está, né? Se alimentando de onde? De que arquétipo se alimenta a comunidade para dizer isso? O arquétipo da grande mãe, da protetora? Né? Então é isso. O imaginário é a mola que faz a gente entender o mundo ao nosso alcance. A gente compartilha de ideias, compartilha de visões de mundo. Eu acho que é o último slide. Conclusões. Alimentado pela imaginação, o imaginário é essa força pulsante, presente em todas as ações cotidianas da humanidade.
Sem o imaginário, jamais se poderia entender a ponte entre o nosso mundo interno e esse mundo externo. E esse imaginário é que liga esse mundo interno, que eu tenho, essa minha imaginação, a esse mundo da política, a esse mundo da cultura, a esse mundo, né, de cognição que eu tenho que interpretar, que eu tenho que ver. E isso tudo é ajudado por esse imaginário. Então, o imaginário é uma ciência envolvente, é uma ciência que nos envolve, nos apaixona, né? Quando a gente estuda o imaginário, a gente se apaixona, porque a gente vai entender realmente essa essência, né? Para que uma verdade absoluta, se a gente está sempre no devir e em transformação? O homem é uma espécie em transformação, assim como o planeta é uma transformação. Nós somos um planeta que está em transformação. Nós somos uma espécie criativa, tão quanto as intimações cósmicas também são criativas, né? Nós vamos se modificando através de contextos políticos, sociais, históricos, e vamos produzindo imagens que vão nos ajudando, desde o nosso nascimento até o fim da nossa existência. E isso é o imaginário, e isso é a força pulsante que une todos nós humanos na Terra. Obrigado pela atenção. Belas palavras, professor. Fiquei aqui. Escrevi muito, né? Porque fiquei refletindo, né? O imaginário como promotor de ideias, né? De propostas sociais. Me indagou muito, porque eu fiquei. A moral, né? O tema moral, ele bebe muito no individual e no social. E a moral que é praticada em alguns lugares não é praticada em outros, né? Então, eu refleti muito, várias ideias. Espero que os demais colegas, né, tenham também refletido bastante sobre isso. O professor, né, deixou um comentário aqui no chat, João Borges, e eu vou ler um pouco para o senhor. Ele falou: maravilhoso te ouvir falar lindamente sobre o imaginário, Newton. Saudades. Vou precisar sair, mas deixo uma singela provocação. Como pensar em um imaginário decolonial? Ou como podemos pensar hoje numa decolonização do imaginário, situado em um contexto geopolítico contemporâneo, em meio à violência simbólica de castração do imaginário, de imaginários insurgentes? São inquietações que sua linda fala me fizeram pensar. Então, olha que riqueza, né, esse comentário. Deixa aí a indagação. Muito bom. Justo. Bom, quando ele fala dessa decolonização, isso está muito ligado, né, esse contexto realmente histórico que a gente vive, né? A gente tem essas... Quando eu falo agora da própria violência que a gente vê no discurso de Bolsonaro, né, na questão toda, e que ainda existem pessoas que concordam com esse discurso, que porque está muito arraigado a um arquétipo, me parece que não consegue se desvencilhar desse arquétipo, entendeu? De moralidade, de que a moral deve caminhar dessa forma e não de outra. Então, a gente sofre essa violência, mas eu acredito que um processo que a gente anda, um processo civilizatório, que a gente está caminhando dentro de um contexto social, cultural, ele vai quebrar, vai modificar essas amarras, esse arquétipo, né? Essa coisa tão ruim, né? Essa visão. O mesmo acontece com preconceito racial, né? Que está muito arraigado a um arquétipo de superioridade, né? Que o negro é inferior, que a pele é inferior. Está muito arraigado essas questões de cunho da moralidade também. Então, assim, como se desvencilhar disso? Como a gente pode tentar entender como se forma essa concepção preconceituosa, essa concepção racista? Eu acho que o estudo do imaginário ele favorece isso. A gente tenta entender, né? Tenta ser mais empático diante dessas coisas. Mas como ser empático diante de atrocidades, né? Diante de coisas ruins?
Então, é aí o grande sério, é uma discussão boa para se fazer, para ver, né, como sofre influências. Sofre influências ou não sofre influências? Esses arquétipos, né, que ainda estão tão arregados ao preconceito, tão arregados a uma colonização, eles... Como fragmentá-los? Existe como fragmentá-los? Acho que a concepção que a gente pode ter dentro disso é mais leitura, né? E estudar o imaginário de forma mais profunda, a entender essas nuances e tentar promover o conhecimento, né? A gente promovendo o conhecimento, promovendo narrativas que façam que as universidades, né, promovam esse debate sobre os arquétipos, sobre a simbolização, né? Eu acho interessante. Pra você ter uma ideia, são poucas, aqui, eu acho, no Nordeste, poucos ainda, né, no interior, principalmente, estão trabalhando no imaginário. A gente está chegando aí, Jean está trazendo o imaginário, né? Eu acho isso muito interessante para a gente aqui de Petrolina, do Sertão, trazer essa teoria tão fantástica para a gente entender mesmo essa essência humana, para a gente entender de onde vem essa simbolização, essas simbolizações, e essa simbolização também prejudicial, né? Porque o imaginário, ele não é nem bem nem mal, né? Ele é a capacidade de simbolização. Se eu simbolizo para o bem, tudo bem. Se eu simbolizo para o mal, é a capacidade de eu unir imagens, de eu fazer imagens. Então, eu acho que o estudo do imaginário diante desse contexto é mais para a gente identificar e dizer e apontar o que seriam soluções. Eu acho que imaginar nesse ponto de vista de decolonização, dos preconceitos raciais, eu acho que ele viria como uma ferramenta para a gente entender essa forma de pensar. E, dentro de das pesquisas, apontar saídas, soluções, pensamentos que pudessem fragmentar esses pensamentos, né? Esse imaginário. Mas, volto a dizer, o imaginário nem é bem, nem é mal. O imaginário é a capacidade de simbolização. Se eu simbolizo determinada coisa de um ponto de vista que para um é ruim ou para outro é bom, não vem ao caso no imaginário. Ele não escolhe partidos. O imaginário é o poder de simbolização. Perfeito, professor. Agradeço novamente pela contribuição, né? Trazer de forma leve todo esse conteúdo. E agora eu passo a palavra para o professor Zé Luiz, para que ele possa concluir, e posteriormente, professor Jean. Falar sobre imaginário é bem complexo, viu? Mas a gente tenta aqui dar de uma forma suavizar. Mas é para a gente fundir a cabeça mesmo. Mas é bom a gente queimar as pestanas, né? É muito gostoso, é prazeroso. Não, eu só vou pegar um pedacinho da sua fala só para agradecer. E você dizer que falar sobre imaginário é complexo e você conseguiu fazer com maestria, né, em uma hora, uma aula magnífica. Eu sou muito falastrão, mas não sei nem o que falar, assim, porque a sua fala final, assim, ela foi de arrepiar, né, assim, Não, obrigado. foi uma fala genial, uma fala militante em relação a alguém que estuda a teoria do imaginário e ver a importância, aliás, o quanto isso é importante atualmente e como as pessoas precisam ver o imaginário como importante, sabe? Isso é muito fascinante. Eu sou também agora um estudante assíduo do imaginário. Nunca imaginei, olha que redundante, eu nunca imaginei estudar sobre imaginário, né? Na realidade, apenas conhecia muito por alto, né? E meu orientador falou, lê isso aqui, e a gente vai lendo e faz, meu Deus, isso tá muito ligado com o que eu estudo, cara, assim, tá muito ligado com as religiões de matrizes africanas, tá muito ligado como o povo foi alimentado dentro do meio do imaginário para odiar as religiões de matrizes africanas, para demonizá-las, assim, durante quase 500 anos de história do Brasil, como não deu nem sequer espaço para que os negros e as negras pudessem se defender e falar sobre o seu sagrado, né? Foram tolhidos, né, e catequizados à força, né? Tiveram que mentir, na realidade, né? Que eram catequizados para não serem mortos, né? E fora o preconceito e o racismo, que é totalmente estrutural. E você falando assim, veio dezenas de gatilhos e como eu poderia trabalhar isso dentro da dissertação. Então, assim, para mim,
Eu tô falando, tira, o professor fala, não, eu tô aqui com a condição de aluno mesmo, assim, porque está sendo enriquecedor para mim e foi muito magnífico. Aqui eu preenchi 2 laudas aqui de folha. Se você falando aqui, eu copiando, então Que bom. Tinha hora que eu tive que desativar aqui a câmera, porque eu estava de cabeça baixa, para você não pensar que eu não estava prestando atenção na sua aula, eu estava copiando as suas falas. Mas eu me sinto muito, assim, muito agradecido. Eu acho que eu falo em uníssono quando eu digo isso, né? Porque só foi elogios no chat e tá todo mundo assim, acho que tá, como a gente fala mais aqui, né? A gente tá todo mundo aqui arrepiado com a sua fala, viu? Parabéns, professor. Foi gratificante, Obrigado. foi muito gratificante mesmo, foi genial. Mas a gente está sempre em aprendizado, né? O imaginário fala sempre para a gente está sempre porque, como eu digo, ele não se fecha, né? A gente está sempre questionando tal coisa, mas é isso mesmo, é assim, e para que serve? E o imaginário é um eterno aprendizado, como a ciência como um todo, né? Mas o campo do imaginário ele é fértil demais, ele tem várias ramificações, daí a sua interdisciplinaridade, né, que é estudado pela psicologia, por vocês de letras, por nós de comunicação, por antropologia e tantas outros segmentos da ciência. Historiadores, né? Historiadores. Cada um vai dar sua vertente, sua visão do imaginário. Isso é muito bom, né? Ele transita ali em tudo. E o homem é produto, né, dessa imaginação, realmente. Mais alguém? Emanuela colocou mais uma vez aqui o link da frequência, é importante assinarem. Professor Jean, quer finalizar? Para finalizar. Eu gostaria de dar uma palavrinha também, se for possível. Eu até coloquei. Tudo bom, Nick? Eu amei sua fala, excelente. Como sempre, você um entusiasta muito fervoroso do imaginário. Eu até coloquei aí, né, uma reflexão, você colocou muito bem, né? Que o imaginário ele não é bem animal, né? A gente tem que entender que, como diz Norton Frey, o imaginário é o museu do Homo sapiens, né? Tudo que criamos está lá. Aí, como as pessoas vão usar isso para manipular, para transformar a sua cultura no intuito de vencer o medo da morte, né, e da passagem do tempo, é diferente, né? Então, eu acho assim, quando o rapaz colocou, né? Eu acredito que assim, é uma provocação. Não é possível ninguém colonizar o imaginário. Ele está lá muito antes do que a gente possa imaginar. Ninguém tem como me dizer como ele foi criado, né? Ele é um mecanismo para a gente usar. Como a gente usa é que é o problema. E aí, até que eu vejo que muita gente usa aqui, trabalha com essa questão do imaginário voltado para essas culturas que foram colonizadas, depreciadas, né? É sempre bom a gente pensar dessa maneira, né? Porque o imaginário está muito, muito superior, muito acima da gente, a gente não vai conseguir colonizá-lo, não tem como. Verdade. O máximo que a gente pode fazer é apontar, fazer um estudo, uma pesquisa, mas nunca a gente vai poder dizer, tal, né? Fechar essa ideia de que existe um pensamento que, né? Não pode. A gente se apropria, como você disse, se apropria de um contexto político, social, para tentar manipulá-lo, mas dizer, né, que o imaginário serve ao bem ou ao mal, não tem como, né, Yolanda? Muito bem, muito bem. Eu quero parabenizar também, agradecer. Estou muito agradecido, viu, Nilton? Foi maravilhoso esse primeiro momento do nosso minicurso. Pensamos coletivamente, né, todo o conjunto do grupo, pensou esse primeiro momento, esse minicurso, que vai dar origem a outros minicursos, mas essa trajetória inicial assim, foi brilhante, né? Nós estamos muito felizes porque você veio clarear aspectos muito interessantes e necessários para a gente compreender, né? Com essa didática, com exemplos muito do cotidiano, com uma linguagem muito próxima de todo mundo. Então, eu acho que foi magnífico mesmo, como eu disse lá no chat. E quero agradecer a presença de todos e já dizer que a Yolanda Silva, né, que falou ainda há pouco, o nosso encontro na próxima quinta-feira, dia 11, né, se eu não me engano, dia 11 às 18 horas, é com a Yolanda Silva. E aí a moderação é com o Nilton Leal e o André, né, vão estar dialogando, fazendo esse momento de moderação, dirigindo esse estudo. Então, esse encontro, né, vai ficar disponível lá no YouTube para quem quiser depois rever, assistir. Hoje estamos 4 de novembro de 2021, estamos aqui na universidade em estudo em contexto remoto,
e produzindo conhecimento. E muito feliz com a contribuição valiosíssima do professor Newton. Então, uma boa noite a todos e a todas. Obrigado a todo mundo, gente. Valeu. E amanhã, quinta-feira, vamos ver Yolanda, né? Falando dos regimes aí. Parabéns, Newton. Foi ótimo. Valeu, cara. Obrigado.